perguntou, professor, hoje vai ser aula de revisão? Sim, nós vamos começar aí até sexta-feira. Vou postar aí exercícios de revisão. Nós vamos trabalhar agora apenas com revisão dos conteúdos que, né, estudamos até o momento, beleza? Tranquilo? Todo mundo preparado? Então, bom dia aí para quem ainda eu não falei, né? Bom dia, Ana Júlia, Breno, Caleb, Cauê, Luiz Felipe, Maria Eduarda, Maria Letícia, Vinícius Vitor, Vitória e Yasmin. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam aí preparados para mais uma aula de matemática, estejam descansados. Então, vamos iniciar. Tá bom? Todo mundo está me ouvindo bem? Sim? Está todo mundo me ouvindo? Vocês podem responder aqui no chat? Sim, professor? Sim. Sim. Perfeito. Estão me vendo? Estão conseguindo me ver? Sim. Sim. Então, perfeito. Vamos lá. Então, vamos lá para mais uma aulinha. Eu tirei alguns exercícios, né, da nossa última página, da nossa unidade, né, que trata dos assuntos que estamos estudando, e aí eu selecionei alguns exercícios de revisão. E o primeiro exercício de revisão que eu selecionei foi esse exercício número 3. Não sei se vocês repararam, né, mas esse conteúdo eu acredito que seja o mais fácil do ano. Eu acho que esse conteúdo é um dos conteúdos aí bem fácil, né, um dos mais fáceis do ano. E aí, nesse primeiro exercício, eu vou pedir a ajuda de vocês. Vocês podem ligar o microfone para responder, ou então pode escrever aí no chat. Espero que os caderninhos de anotações também já estejam aí dispostos, né? Acredito que essa aula ela vai ser bem objetiva, acredito que ela não vai demorar tanto, né? Porque os exercícios eles são fáceis, né? Digamos assim. No exercício número 3, ele diz, ó, a figura nos mostra um hexágono dividido em certo número de triângulos, todos do mesmo tamanho. Então, aqui eu tenho um hexágono, certo? E esse hexágono é formado, né? Lembrando que hexágono é uma figura que tem 6 lados, digamos assim. Então, essa figura tem 6 lados, e cada lado aí, então, ele é formado aí por triângulos, né? Então, por 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. E aí ele pergunta na primeira figura, quantos triângulos você observa na figura? E eu acabei de falar a resposta, não foi? Então, 6. né? Então, eu tenho aqui o triângulo número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Então, quantos triângulos você observa na figura? 6 triângulos. Bem fácil, né? Deixa eu ver a página aqui, Yasmin. Deixa eu pegar aqui o livro, tá bem aqui? Facinho de pegar. Deixa eu ver qual é a página aí para você acompanhar. Deixa eu ver aqui qual é a página. Só um momento. Cadê você? Página 232. Deixa eu anotar aqui, ó. Página 232 e 233. São essas duas páginas, certo? Que nós vamos trabalhar hoje, beleza? E aí ele pergunta, que tipo de triângulo é cada um deles? Né? Isso, do livro, sem ser o caderno de atividades, do livro mesmo, A Conquista da Matemática. E aí ele pergunta, que tipo de triângulo é cada um desses? Não sei se vocês lembram, né, que nós temos aí 3 tipos de triângulo. Nós temos o triângulo que eu chamo de triângulo equilátero, escaleno e isósceles. Escaleno e isósceles. São esses 3 triângulos. Esses triângulos aqui, eles são equilátero, escaleno ou isósceles? Escaleno.
Escaleno? O triângulo O escaleno, ele é o quê? equilátero. Eu confundi, desculpa, professor. Aqui, o Equilátero. equilátero, ele é todo igual. Vou escrever assim, ó, todo igual. Todos os lados são iguais, né? O escaleno, eles são todos o quê? Diferentes. Todos diferentes, né? O isósceles, ele tem dois lados o quê? Iguais. Ele tem dois lados iguais. Então, no comando da questão, ele fala, ó, a figura mostra um hexágono dividido em certo número de triângulos, todos do mesmo tamanho, são todos dos mesmos tamanhos, do mesmo tamanho. Então, isso quer dizer que na letra B é um triângulo equilátero. Equilátero. Por que equilátero? Porque... Oi? Sabe o que foi? É que quando eu vou falar ou equilátero, eu acabo falando escaleno. Ah, é, né? Porque tudo começa com E, né? Aí dá para confundir, né? Mas é só lembrar, né? Equilátero, equilíbrio, equilíbrio dos lados. Todos os lados são equilibrados. Então, se todos os lados são equilibrados, eles são todos o quê? Iguais. Então, ele diz aqui que todos os lados têm o mesmo tamanho. Então, eu vou dizer que são todos triângulos equiláteros. Ok? Possa passar para o próximo exercício? Aí, Sim. aqui é o exercício de número 4. Exercício de número... Ah, só mais uma observação, né? Nós temos a divisão, aqui é uma divisão em relação aos lados, né? Em relação aos lados, as medidas dos lados. Nós também temos aí o triângulo que é em relação aos ângulos. Vocês conseguem me dizer quais são os ângulos? Então, olha só, eu tenho um triângulo que eu chamo de triângulo retângulo. Lembraram aí, ó, de triângulo retângulo. Triângulo retângulo. O triângulo retângulo, né, ele é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, né? Então, ele tem um triângulo que tem aí um ângulo bem aqui, ó, que ele tem essa quina. E toda quina tem o quê? Esse símbolo, que é um quadradinho com ponto no meio. Então, aqui é um triângulo retângulo. Mas por que retângulo? Porque ele nasce a partir de um retângulo. Ó. Aqui eu tenho um retângulo, eu corto o retângulo no meio e formo dois triângulos retângulos. Então, esse triângulo que tem um ângulo de 90 graus, que tem essa quinazinha, é um triângulo retângulo. Nós também vimos qual foi o outro tipo de triângulo que a gente estudou. Alguém consegue me ajudar? Obtusângulo. Alguém lembra do obtusângulo? Então, olha só, nós também temos o triângulo, que ele é o triângulo obtusângulo. Obtusângulo, né? Nós também temos aqui o obtusângulo. O obtusângulo, ele tem aí ângulos menores do que 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, é menor do que 90 graus. Todos os seus lados é menor do que 90 graus. Nós também temos o triângulo ocutângulo, né, que chama ocutângulo, né, ocutângulo, ele tem um ângulo aí que é maior do que, né, 90 graus e menor do que 180. Ele tem um dos ângulos aqui, ó, que é maior do que a quina, né? Então, esse ângulo aqui é maior do que 90, eu chamo ele aí de ocutângulo, beleza? A Yasmin escreveu aí, né? Ocutângulo e retângulo, justamente, só para refrescar a cabecinha. Não deixem de revisar, viu, turminha? Agora aqui, questão de número 4. Questão número 4. A questão número 4, ele diz o seguinte, né? Usando um geoplano, João construiu um triângulo na figura. Esse triângulo é equilátero, escaleno ou isósceles? E aí eu queria que vocês respondessem essa perguntinha para mim aí, né? Esse é escaleno. Escaleno? Por que escaleno? Porque todos os lados é diferente. Justamente, é isso mesmo. Ó. Olha só, esse lado aqui, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4 bolinhas. Tem 4 bolinhas. Esse outro lado aqui, ó, ele tem só apenas 1, 2, 3. 3 bolinhas. Esse outro lado, ele tem só o quê? 1,
duas bolinhas. Então, eu posso dizer que esse lado tem um comprimento 4, esse tem um comprimento 3, esse tem um comprimento de duas bolinhas. Então, todos os lados são o quê? Diferentes. Se todos os lados são diferentes, eu vou dizer que esse triângulo é um triângulo escaleno. Super fácil, né? Tranquilo? Facinho, né? Tranquilo. Sim. Vamos para mais uma questão? Olha só. Questão de número 5. Questão de número 5. Ele diz o seguinte, ó. Helena está preparando uma atividade para seus alunos e desenhou alguns quadriláteros em papel quadriculado. Então, ela desenhou aí, ó, um quadrado, um trapézio, um losango, um retângulo, né? Aqui digamos, um paralelogramo, um trapézio de novo, um retângulo, trapézio, e aqui, por último, né, um losango, certo? E aí ela faz 4 perguntas. Quantos trapézios ela desenhou? Depois, quantas dessas figuras são paralelogramos? Entre os paralelogramos, há quantos losangos? Entre os paralelogramos, há quantos quadrados? E aí nós temos que lembrar os assuntos aí da aula passada, né, das aulas passadas. Por exemplo, paralelogramo. Vamos saber o que é um paralelogramo? Lembrar? Ó, Professor. Oi. Desculpa interromper, mas a Yasmin acabou de lembrar uma coisa muito importante aqui, que a gente já tinha feito essa página. Com o professor Felipe. Com outro professor. Vocês já fizeram essa página? Já. Sim, com o professor Felipe. Com o professor Felipe, vocês já fizeram? Então, ficou passando... Porque essa atividade, ela é a última atividade do nosso bimestre. Ela é a última atividade do nosso submestre. Então, vamos fazer de novo para dar uma reforçada. Professor, e se eu não me engano, aquela também, a outra do João lá, que ele fez, o triângulo, a gente também já fez com ele. Essa Eles daí fizeram mesmo. esses aqui. Essa 4 aí. Então, vamos dar uma reforçada nesse conteúdo, que eu vou explicando os conteúdos novamente, para a gente não perder a aula, beleza? E aqui já fica como revisão. Na próxima aula, eu resolvo outras atividades com vocês. Pode ser assim? Poderia, mas só que eu não coloquei aqui eu não coloquei aqui as fotos aqui do caderno de atividades. Então, amanhã nós não temos aula, na quinta-feira e na sexta-feira nós temos aula, não temos? Então, na quinta e na sexta, nós resolvemos exercícios aí do caderno de atividade. Mas aí eu queria lembrar para vocês os aspectos aqui do... Oi? Na quinta-feira a gente tem, mas não é ao vivo. Seria atividade dirigida. Na quinta-feira seria atividade. Então, na sexta-feira, deixa eu olhar aqui os horários. Então, na sexta-feira, eu aí coloco para vocês, certo? As atividades do caderno de atividade. Mas, por exemplo, vocês conseguem me dizer o que é um paralelogramo? Quais são as figuras? É uma figura que tem linhas paralelas? Isso, os seus lados opostos são paralelos. Então, seus lados opostos são paralelos. Nós temos 3 tipos de paralelogramo. O primeiro tipo de paralelogramo, que eu vou escrever aqui, ó, de roxo, né? Eu vou escrever aqui, ó, primeiro tipo. Nós temos o retângulo. O retângulo é um tipo de paralelogramo. E aí eu vou fazer o desenho de um retângulo aqui, ó. Por que o retângulo ele é um paralelogramo, igual você acabou de dizer aí, ó? Porque ele tem os seus lados opostos paralelos. Veja bem, ó, esse lado aqui, ó, ele é paralelo a esse outro, ou seja, eles estão aí, é como se fossem 2 linhas, né, retas e infinitas, que elas nunca se tocam. Esse outro lado aqui, ó, que eu fiz 2 risquinhos, ele é paralelo a esse de baixo. Então, a característica essencial do paralelogramo é que seus lados opostos são o quê? Paralelos. Então, por isso que o retângulo ele é um paralelogramo. Nós também temos aqui
né, um outro tipo, né, o segundo aqui, que eu chamo de quadrado. Quadrado. O quadrado, pessoal, ele é um retângulo também. Eu posso dizer que o quadrado ele é um retângulo, mas ele é um caso especial do retângulo. Por que um caso especial? Porque todos os seus lados são iguais. Esse lado é igual a esse e esse outro lado é igual àquele outro. Então, isso daí é o quê? Um quadrado, né? O quadrado também é um paralelogramo. E, por último, nós temos aí, certo? Que eu vou desenhar aqui, o losango. O losango. O losango, ele é desenhado assim, né? Então, o losango, ele pode ter, ele também é um paralelogramo, e aí eu gosto de desenhar ele. Opa, deixa eu dar um Ctrl V. Eu vou desenhar aqui esse losango ligando esses pontinhos, certo? E o losango também, eu posso dizer que ele é um paralelogramo. Por quê? Porque seus lados opostos são o quê? Iguais. Então, esse lado é igual a esse, e esse outro lado é igual àquele outro lado. Não necessariamente todos os seus lados têm que ter o mesmo comprimento, beleza? Então, agora vamos tentar responder novamente, já que vocês fizeram essas atividades, alguém me dá uma ajuda aqui para a gente responder? Por exemplo, quantos trapézios ela desenhou? Por exemplo, alguém consegue me identificar quais são os trapézios? Para ficar mais fácil, olha o que eu vou fazer. Eu vou chamar esse de número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10. Então, eu tenho 10 figuras aí. Dessas 10 figuras, o que é um trapézio? Me A fala 2, quais... a 6, a 8 e a 9. A 2, quem mais? A 6, a 8 e a 9. A 8 e a 9. Exatamente. Então, o trapézio, né? Quantos trapézios ela desenhou? 2, 6, 8 e 9. Então, ela desenhou 4 trapézios. Ele pergunta, quantas dessas figuras são paralelogramos? Quantas dessas figuras são paralelogramos? A3, A4... Deixa eu ver aqui, ó. 1, A3, aqui é a letra A, né? Aqui vai ser a letra B. É a 1, A3, quem mais? 5. A4. A4 e A5. A5. A7. A7. E a 10. E a 10. E a 10. Então, veja bem, eu tenho 10 figuras. Dessas 10 figuras, os únicos que não são paralelogramos são o quê? Os trapézios. Então, se eu tenho 10, eu tiro 4, eu vou ter, no caso aí, 6. né? 6 figuras, eu vou ter aí 6 paralelogramos. E aí, a letra C, ele diz o seguinte, ó. Entre os paralelogramos, há quantos losangos? Quais são as numerações dos losangos aí? 3. São 3. Quem mais? A 10? A 10? A 10 também. Quem mais? E a 5? E a 5. A 5 também é um losango. Tá vendo que esse losango aqui, nem todos os seus lados são iguais, dá número 5. Então, aqui eu vou ter 3 losangos, no caso. E a última pergunta, ele fala, entre os paralelogramos, há quantos quadrados? Qual é a numeração do quadrado, da letra D? A1. A1. E a 10. E a 10. Então, olha só. Então, eu posso dizer que esse losango aqui, ó, ele é um losango e, ao mesmo tempo, ele é o quê? Um quadrado. Por que ele é um quadrado? Porque o quadrado ele tem todos os seus lados iguais. Então, esse losango, que é o item 10, ele tem também todos os seus lados iguais e automaticamente, da forma como você coloca ele, né, ele vira um losango ou então o quadrado. Então, nessa questão D, certo, eu vou ter aí 2 quadrados. Beleza? Super fácil, né? Também vocês já estão craque, já fizeram aí, vão arrasar na prova. Beleza? Então, olha só. Questão número 6 da Saresp, São Paulo.
observe a tabela abaixo, ele fala, observe a tabela abaixo, veja como ela é organizada. Espaços destinados a figuras quadrangulares vermelhas Então, ele fala aqui, né? Ele quer saber onde é que as figuras vermelhas devem estar. No item 1, no item 2, no 3 ou então no 4. Então, a gente tem que observar essa tabela aqui e ver, ó. Então, eu consigo ver, né, que vermelhas estão aonde? Na primeira coluna. Então, o único lugar onde que eu possa colocar uma figura vermelha seria onde? No item 2. Por quê? Porque aqui são azuis, aqui são verdes. Então, o único lugar seria no lugar, né, de item 2. Fácil demais nessa questão. Super fácil, né? Ainda mais que vocês já fizeram, né? Agora, olha só. Um artista plástico está construindo um painel com ladrilhos decorados. Ele fez um esquema desse painel mostrado na figura e utilizou as formas de. E aí a pergunta que ele faz é o seguinte: quais são as formas geométricas que ele utilizou para fazer, no caso dessa figura? Ele utilizou quadrados e hexágonos, ele utilizou triângulos e quadrados, triângulos e pentágonos, triângulos e hexágonos. Quais são as figuras que ele utilizou para fazer essa figura? E aí? Letra D. A Letícia falou que a letra D, triângulos e hexágonos. Olha só, a gente começa a observar aqui, ó. Nessa figura, eu encontro triângulos. Olha só, eu tenho um triângulo aqui, beleza? Eu tenho um triângulo aqui, eu tenho um outro triângulo bem aqui. Então, eu tenho triângulos. Então, a letra A, ela não pode ser. Pode ser a letra B, a letra C ou a letra D. A letra A, ela não pode ser. Agora, a gente conta a outra figura. Por exemplo, essa figura aqui, ó. Ela tem um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados. Isso aqui foi a figura. Então, olha só, se uma figura tem 6 lados, ela é o quê? Hexágono. Se tiver 5 lados, pentágono. Então, aqui não é um quadrado porque tem 6 lados, não é um pentágono porque tem 6, né? Então, a única alternativa seria aí a letra D de dado. Aí a Maíra falou também, a letra D também, porque eu acho que é a única que faz sentido. Eu também acho que é a única que faz sentido, né? Não tem lógica, né? Só pode ser quadrado ou então hexágono, que tem 6 lados. Todo mundo comigo? Todo mundo acompanhando? Agora, olha só essa questão aqui, ó. Letra 8. Vocês fizeram a letra 8? Ou a letra não, o número 8? Então, vamos lá, ó. Essa é uma questão da Olimpíadas Brasileiras de Matemática. A gente fez. Fez, né? Então, é bom que vocês já vão me ajudar aqui, ó. Questão número 8. Questão número 8, ele diz: Luana colocou uma fita adesiva. A Luana colou, né? Colocou não, colou. Luana colou com fita adesiva 6 triângulos equiláteros. Ou seja, 3 triângulos que tem aí, certo? Equiláteros, que tem os lados todos iguais. Ela colou 6 triângulos equiláteros dos lados de um hexágono conforme a figura, obtendo um polígono de 12 lados. Então, o que ela fez? Ela colocou, né, fita adesiva na base, certo, desse hexágono e colou, né, eles todinho pelos vértices, né? Então, ela colou todos esses triângulos equiláteros pelo vértice. E aí, a questão diz o seguinte, ó, se ela trocar 3 triângulos por 2 quadrados e um pentágono regular, com todos com lado de mesmo tamanho do lado do hexágono, ela vai obter um polígono com quantos lados? Então, veja bem, onde é que tem triângulo, ela quer colocar no lugar dos triângulos 2 quadrados e um pentágono. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou apagar 3 triângulos. Então, eu vou apagar 3 triângulos. Ó. Eu vou apagar esse triângulo aqui, que ela quer tirar 3, né? Eu vou apagar esse outro aqui.
certo? Vou apagar esse outro aqui. E, por último, vou apagar esse que está bem aqui, ó. Apaguei 3, não foi? E aí ela quer trocar 3 triângulos por 2 quadrados. Então, eu vou lá trocar por 2 quadrados. Então, eu venho aqui, ó, e vou colocar um quadrado aqui, ó. Deixa eu colocar reta essa linha. Então, eu vou colocar um quadrado aqui. Beleza? Mas só que ela quer 2 quadrados. Então, eu vou lá e vou colocar nessa parte de baixo aí. Tranquilo? E, por último, ela quer também colocar um pentágono. Então, aqui tem um lado, né? Aqui tem um lado. E aí, um pentágono, né? Ele vai ser assim, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vocês concordam? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou desenhar aqui, ó, esses 2 lados que vai vir aqui e aqui, certo? Agora, eu vou desenhar aqui, ó, a parte do telhado da casinha. Pronto. Aí a questão pergunta, né? Depois que você troca 3 triângulos por 2 quadrados e um hexágono, quantos lados vai ter essa figura? A Yasmin acha que é 16. A gente pode começar a contar, ó. Então vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu vou ter aí agora 16 lados. Eu vou ter 16 lados. Então, seria, no caso aí, a letra B de bola. Beleza? Conseguiram entender? Olha só, na próxima aula, turminha, nós vamos aí, certo? Fazer a parte aí do caderno de atividades, tá bom? Eu esqueci de verificar essa parte aqui, para mim essa parte ainda não tinha sido passada. E aí nós temos a questão 9, né? Mas essa questão 9 aqui nós não vamos fazer ela não, porque ela é uma questão ali que pede para vocês elaborarem uma questão, e como na nossa prova não vai ter, né? Vocês vão responder as questões, não vão fazer as questões, eu vou deixar essa 9 aqui para outra ocasião. Tranquilo? Essas foram as questões que eu queria trabalhar com vocês hoje, né? Ainda bem que o professor Felipe já começou a resolver com vocês. Então, a gente finaliza a nossa aula por aqui, tá bom? Então, na próxima aula, vamos resolver aí os exercícios do caderno de atividade. Então, eu vou pedir só para vocês segurarem um pouquinho aí e não sair da aula,